Convido a compor a mesa o doutor Domingos Sávio. Convido também a compor a mesa a doutora Angelita Rosa e também, como não poderia deixar de ser, o nosso conferencista, professor Eugênio Raul Zaffaroni. Antes de dar início ao painel propriamente dito e fazer a exposição aqui da nossa dinâmica de trabalho hoje, eu quero convidar para fazer uma breve saudação aos presentes, essa que tem sido uma entidade fundamental no enfrentamento da atual conjuntura do nosso país, que é a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que eu tenho aqui a Angelita Rosa. Angelita. Boa noite a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui representando a BJD, a associação da qual sou sócia fundadora, que veio num momento muito importante para o país, efetivamente tentar retornar ao seu lugar o Estado Democrático de Direito e a democracia através da luta de muitos juristas em todo o país. Quero fazer uma saudação muito especial aos debatedores, Dr. Domingos Sávio, Dr. Alexandre Wunderlich, e ao nosso conferencista, Eugênio Raul Zaffaroni. Eu tenho enorme prazer em estar aqui com o senhor. Muito obrigada, uma ótima palestra a todos. Presente aqui conosco na plateia, que muito nos honra, e essa atividade só foi possível fazer em função da parceria de diversas entidades e de diversos profissionais do campo do direito, em especial os escritórios de advocacia. Então, um agradecimento muito especial à Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, que tem aqui uma presença muito significativa. Meu muito obrigado. A Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, também aqui presente, nosso muito obrigado. A Associação do Ministério Público, também presente, com muitos membros do Ministério Público no dia de hoje, também nosso obrigado. Diversos parlamentares, conselheiros de Tribunal de Contas, professores, estudantes de direito, advogados. Essa é um pouco, professor Zaffaroni, uma parte do público que hoje nos prestigia. Então, eu gostaria de convidar para fazer a saudação e também explicar um pouco do que nos move, do que nos motivou a propor esse tipo de discussão, o presidente do Conselho Programático do Instituto Novos Paradigmas, Dr. Tarso Genro. Boa noite. É uma honra para mim fazer uma saudação aos integrantes da mesa, todos os colegas e as colegas que estão aqui presentes, operadores do direito, integrantes de corpo docente de universidades, de escolas superiores e, particularmente, a essas pessoas que se uniram numa rede de colaboração para que esse momento fosse possível. O Instituto Novos Paradigmas tem feito uma série de colóquios no Brasil e no exterior, em parcerias semelhantes a essas, onde colóquios nos quais nós estamos debatendo as questões fundamentais da crise do Estado Democrático de Direito. Esse debate já foi feito semelhante a esse no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Lisboa, em Madrid, em Buenos Aires, em Montevidéu, sempre com parcerias análogas a estas que nós estamos apresentando nesse momento. O Instituto Novos Paradigmas não é ligado a nenhum partido político. Nós temos associados, colegas, advogados, engenheiros, médicos, profissionais do serviço público,
de diversos partidos políticos, e a maioria dos nossos associados, inclusive, não são integrantes de partidos políticos, mas são pessoas que comungam de um ideal comum de realizar um debate em profundidade das questões temáticas que estão referidas no Estatuto de Fundação do Instituto Novos Paradigmas. Nós fizemos várias macro-conferências, macro-colóquios como este. Nós teremos agora em Niterói, ainda no mês de agosto, uma presença ilustre, conhecida aqui no Rio Grande do Sul, em todo o país, o professor Boaventura Souza Santos, que terá uma participação semelhante a que o professor Zaffaroni está tendo nesse debate. O professor Manuel Castro esteve conosco no Rio de Janeiro e também fizemos um colóquio com esta tintura que tem aqui, com esse elemento organizador do pensamento crítico relacionado com a importância que tem a mídia na formação, na circulação da opinião, na produção de ideias e nas suas influências sobre a crise do Estado. E agora aqui estamos fazendo esse debate no que se refere à crise do direito, à crise do sistema de justiça, que implica muito o sistema penal, o sistema de justiça penal. Eu não vou ler nenhum currículo do professor Zaffaroni. Professor, o senhor é muito conhecido, muito querido no nosso Brasil, na nossa academia, nos nossos meios jurídicos, e profundamente respeitado pela sua capacidade dialógica de produzir numa relação intelectual com pluralidade, com referências na sua obra, nos seus estudos, nas suas elaborações, que primam pela capacidade de agregar, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista filosófico, uma série de pontos de demarcação, de organização do pensamento, que criam uma escola própria, uma escola original, uma visão original, que é a sua visão original, que será apresentada hoje sobre esse tema. É um orgulho tê-lo aqui conosco. O senhor está acompanhado de duas pessoas ilustres aqui do nosso Estado. O professor Alexandre Wunderlich, uma pessoa respeitada, de caráter, um acadêmico de alto nível, que vem aqui também contribuir com seus pontos de vista. E o professor Domingos Sávio Silveira, que é subprocurador-geral da República, que demonstra, inclusive, o tipo de espectro que nós envolvemos nos nossos debates. Vou encerrar lembrando um episódio que ocorreu no início da Guerra Civil Espanhola, que envolve o reitor Unamuno e envolve o coronel Milan Astray. Eu faço essa referência porque li em alguma parte de um artigo seu, de uma obra sua, uma referência a esse episódio. O professor Unamuno estava abrindo o ano letivo na universidade que ele era reitor, já na era franquista, e um cidadão gritou: "Viva a morte! Viva a morte!" O professor Unamuno respondeu, debateu um auditório profundamente hostil, que aqui o senhor vai encontrar um auditório plural, mas não hostil. E o professor Unamuno respondeu que aquele tipo de comportamento que estava lacerando, que estava dividindo, que estava violentando a Espanha, não tinha nada a ver com a civilização que ele, Unamuno, um cristão, queria construir. Reitor de uma universidade no período franquista. E o professor Unamuno se indignou e disse naquele momento que faltava ao Milan Astray 2 predicados
sofisticados para fazer um debate civilizatório. Era a razão e o direito. E o senhor representa aqui no nosso meio, com a sua história, com a sua dignidade como membro da Suprema Corte, com a sua grandeza como professor, o senhor representa para nós aqui a razão e o direito. Seja muito bem-vindo e um abraço muito fraterno dos nossos colegas e do nosso povo gaúcho. A Milena chegou atrasada, vamos chamar ela. Não foi descartada. Por favor, professora Maria Helena Weber. Seja bem-vinda, professora. Com a palavra, o nosso conferencista, professor Eugênio Raul Zaffaroni. Realmente, querido público, amigas, amigos todos, realmente depois das palavras do Dr. Tarso, eu acho que o melhor que eu poderia fazer é ir embora. Porque qualquer coisa que eu vou falar vai desiludir. Eu sei, sou ciente que sou uma pessoa impresentável. Mas, realmente, não sei, é demais, querido amigo. É uma enorme responsabilidade, depois das palavras do querido colega, tentar fazer uma palestra, falar um pouco. O tema de hoje seria a mídia e o processo penal. Tem coisas que todos nós sabemos, vocês são advogados, juízes, Ministério Público, defensores, estudantes. E é claro que todos temos a experiência de condenações mediáticas. Todos temos experiências e casos onde a condenação vem como provisória, através de uma vinculação a um processo penal. Depois o processo penal acaba numa nada, mas isso aparece depois num pedacinho do jornal e a televisão, por sinal, nem sequer faz menção disso. Todos sabemos que, pelo menos no meu país, os juízes têm medo da mídia. No meu país estão sendo perseguidos juízes pelo conteúdo das sentenças, coisa que é a primeira vez que acontece na nossa história, pelo menos a partir do ano de 1983, quando voltamos para a ordem constitucional. O problema midiático, fala-se que é um problema de liberdade de expressão. Esse é o problema de liberdade de expressão, mas é muito mais. A mídia cria a realidade. Nós vivemos numa realidade criada pela mídia. É inevitável, porque não temos um contato direto com a realidade. Nós não sabemos o que acontece em outro país, o que está acontecendo na Síria. Sabemos através da mídia. E nem sabemos o que está acontecendo em outro bairro das nossas próprias cidades. É a mídia. E essa realidade construída é reafirmada entre nós. Nós saímos, vamos para a esquina, achamos um amigo, vamos para a padaria, achamos a vizinha, ouviu o que aconteceu, sim, o que aconteceu, que coisa. Mas a vizinha tem a mesma construção da realidade que temos nós. E essa construção mediática da realidade é aquela que condiciona a nossa interação social, em definitiva. Então, quando nos nossos países temos um monopólio mediático, isso não é só uma questão de discurso único, que o discurso único é incompatível com a democracia, sem dúvida, mas é muito mais. É construção única da realidade. Esse é o grande problema.
E essa construção única da realidade é incompatível com uma democracia como nós entendemos a democracia, uma democracia de uma sociedade plural. Não existe democracia com discurso único e ainda menos uma democracia com única construção da realidade. Mas em nossa região, o que estamos vivendo é um monopólio. Monopólios de construção mediática, monopólios mediáticos, realidade única, discurso único. Então, todo o sistema penal, todo o sistema penal é seletivo, indiscutivelmente. Isso é inevitável. No fundo, os abolicionistas estão certos numa coisa, de um grande desafio intelectual que fazem para nós juristas, quando expõem a irracionalidade da solução punitiva. Mas o abolicionismo é uma coisa que podemos nós sonhar antes em Paris, no Café da Pé, essa coisa. Agora nem sequer em Paris porque tem os terroristas. Mas é bom como exercício mental. Mas na realidade estava certo um grande conacional de vocês do século XIX, que foi Tobias Barreto, que falou claramente: quem quer justificar a pena, talvez antes, se já não fez, teria de justificar a guerra. A pena é um fato político. A pena é um fato político. A pena é um fato de poder. Olha que só crime é aquilo que está no tipo. Está limitando o poder punitivo. A racionalidade limitativa, o controle jurídico do poder punitivo é indispensável. Nós somos treinados na Faculdade de Direito, onde explicam para nós que o poder punitivo é habilitado pelo legislador, pelos deputados, senadores, tudo isso, que fazem as leis, tudo bem? Que os juízes aplicam as leis e que a polícia cumpre as ordens dos juízes. Isso é teórico. Na realidade, tudo é diferente. Nós, juízes, procuradores, promotores, não saímos para a rua para procurar delinquentes, criminosos. Os nossos fregueses são trazidos em carro oficial. Então, a seleção da nossa freguesia é feita através das agências executivas. E o que nós temos na mão é um farol, um semáforo. Semáforo permite dizer, bom, o que está trazendo? Um assassino, um estuprador, luz verde, vai para frente o poder punitivo. Está trazendo o tinho que estava na esquina, com cigarro de maconha, nacionais, luz vermelha, vamos deter o poder punitivo. E no meio, se não sabemos muito bem o que fazer, uma luz amarela, vamos aguardar um momentinho e vamos ver o que fazemos. Na última instância, o direito penal é uma teoria para manipular de alguma maneira racional o semáforo que nós temos. Sem controle jurídico, o poder punitivo vira genocídio. Quem acredita que nós exercemos o poder punitivo está num erro fundamental. Nós exercemos a limitação jurídica, o controle jurídico do exercício, da prática do poder punitivo. Imagine que nós sumimos juízes, promotores, defensoria, todos, Código Penal, tudo. O que acontece com o poder punitivo? Sumiria? Não, pelo contrário, é exercido sem controle. Essa é uma definição sociológica do genocídio. E percebam vocês o que aconteceu no século passado, não vou mais longe, século passado. Todos os genocídios do século passado
foram praticados por agências executivas. O que foi a Gestapo, a Geheime Staatspolizei, Polícia Secreta do Estado. O que eram as SS, o que foi a KGB, agências. O que aconteceu com o genocídio dos armênios, deixaram livres os prisioneiros para que foram matando os armênios no caminho. Alguém dirá, bom, não, também Forças Armadas. Às vezes sim, mas Forças Armadas não em função bélica específica de Forças Armadas degradadas em função policial. Essa é a coisa. Então, desde esta perspectiva, a seletividade do poder punitivo é estrutural. Nas nossas sociedades estratificadas, muito estratificadas, latino-americanas, bom, tem treinamento diferencial, coisa que foi já estudada, analisada na criminologia Estados Unidos, norte-americana dos anos 30, mais ou menos. Temos treinamentos diferenciais. Somos treinados de jeito diferente segundo a nossa procedência social. Por falar com clareza, numa favela, ninguém aprende a criar e organizar uma empresa offshore, nem na reciclar dinheiro, nem na fazer lavagem de dinheiro, nem a criar e fazer falir um banco. Talvez roubar o banco, só isso. Mas então, qual é a razão eu não faço uma questão de luta de classes, mas qual é a razão de que todas as cadeias do mundo estão cheias de pobres? Porque eles só têm treinamento para fazer coisas grosseiras. E as coisas grosseiras são as mais fáceis de pegar. A polícia tem as regras, as mesmas regras de uma burocracia. Não estou falando de burocracia pejorativamente. Todo Estado precisa de uma burocracia. Mas as regras da burocracia faz o que é mais fácil. Mais fácil, bom, pegar o ladrãozinho idiota do que pegar gente que faz reciclagem, triangulação comercial. Não. Então esse é o fenômeno. Isso é uma característica seletiva que temos estrutural. Temos de esforçar-nos para descer o nível de seletividade, sim, mas não podemos sonhar que vamos fazer sumir a seletividade do poder punitivo, porque isso é uma característica estrutural. Agora, esta característica estrutural, tudo bem, o que temos de cuidar muito, e é o grande perigo deste momento, pelo menos no meu país, é que, a mais desta característica estrutural, desta seletividade estrutural, está surgindo uma seleção de perseguição. Isso temos de ter muito cuidado, porque isto é um sintoma totalitário. É um sério sintoma totalitário. O inimigo já não é o estereótipo, que na nossa região o estereótipo é o estereótipo de adolescente de bairro precário, de favelado, de Vila Miséria, isso. Não, o inimigo não é só esse. Agora começa a ser inimigo o opositor político. E começa uma seleção de perseguição. No meu país isto é muito claro, claríssimo. Temos casos, que não vou apontar nisto, mas temos grandes casos. A metodologia é a metodologia, fala-se de lawfare. Eu falaria mais de lawfare, longe do direito, não?
estigmatização através da mídia monopolizada, uma manipulação de um segmento, de um setor da Justiça Federal. Não só no meu país isto acontece deste jeito. Perdeu-se todo o limite nisto. Tem uma seleção persecutória muito clara, com alguns alvos, algumas vítimas. Pela primeira vez em 35 anos de democracia, voltamos a ter presos políticos, realmente, indiscutivelmente presos políticos. Agora bem, este é o uso que se faz da mídia monopólica. Mas todos estes fenômenos não vamos compreender bem sem uma referência ao marco do poder planetário, o que está acontecendo no mundo. Nós não somos totalmente independentes do resto do mundo, não. Nós somos uma parte do mundo e estamos vivendo no momento da globalização. Mas que é a globalização? É um momento mais de poder planetário. Como foi o colonialismo, como foi o neocolonialismo, e agora temos a globalização. E desde a nossa perspectiva, a globalização é um tardo colonialismo. É um capítulo superior do colonialismo, diferente dos anteriores. Nós vivemos o colonialismo originário, depois tivemos o neocolonialismo com as nossas repúblicas oligárquicas, depois tivemos um segundo capítulo do neocolonialismo com as nossas ditaduras de segurança nacional, e agora temos um tardo colonialismo financeiro. O método é o domínio financeiro. Entre o capitalismo central e o capitalismo periférico, sempre tivemos diferenças, por sinal, mas isto não é aquele velho capitalismo produtivo, aquele velho capitalismo onde estava o capitalista e o trabalhador. Isto é uma coisa diferente. No mundo, o que aconteceu foi que o aparelho financeiro está superando ao aparelho produtivo do capitalismo. E tem uma concentração enorme em corporações transnacionais que estão pulsionando, estão praticando pulsões para ocupar o lugar da política, nos países centrais e nos nossos países periféricos desse poder. Países centrais são agora os países sede das corporações, mas os políticos mesmos dos países centrais são reféns das corporações. No fundo, o que fazem viajar pelo mundo são lobistas das corporações sediadas nos seus países. Isso reflete-se, sem dúvida, entre nós. Qual é a missão básica dos diretivos dessas corporações? Os diretivos dessas corporações não são os donos do dinheiro, não são. São tecnocratas, os Chief Executive Officers, tecnocratas que estão ao cargo de um dinheiro que ninguém sabe muito bem qual o dono, quem é o dono, mas tem uma missão única: obter a maior renda no menor tempo. E se não fazem isso, são reemplaçados imediatamente. Então isso tem uma diferença básica com aquele capitalismo produtivo. No capitalismo produtivo estava Henry Ford, no capitalismo produtivo estava o dono do empreendimento, sim, estava o trabalhador. E o Estado podia estar no meio, vamos ir um pouquinho para este lado, vamos um pouquinho para outro lado. Mediar. Aqui não podemos mediar, porque o Chief Executive Officers tem só uma missão. Então não tem autonomia para decidir nada. E essa missão, obter a maior renda no menor tempo,
O que acontece? Vai fazendo cair limites éticos, morais, legais, e vão caindo no crime. Se vocês pensarem num momentinho só na crise de 2008, a crise de 2008 não é outra coisa do que um estelionato em dimensões astronômicas. O banco começa a dar dinheiro para comprar imóveis, os imóveis vão subindo de preço, vai dinheiro, sobe, um dia acabou o dinheiro, acabou o crédito, cai o preço dos imóveis, os bancos estão falindo, então vão e falam para o Mr. Obama, vamos falir, Frau Merkel, vamos falir, e se nós falirmos, vocês caem conosco. E os contribuintes dos Estados Unidos pagaram $500 bilhão. E os contribuintes da Europa pagaram 480 mil. O aparelho está tendo dificuldade tecnológica. Os contribuintes. Começou a falar do sistema financeiro da Energia. Os contribuintes europeus pagaram 480 mil milhões de euros para salvar os bancos que foram os autores do estelionato. Todos nós sabemos que exploram trabalho escravo à distância, terceirizando. Um crime. Todos nós sabemos que extorquem países endividados. Todos nós sabemos que corrompem. O grande coisa da corrupção. A corrupção tem dois aspectos, ativo e passivo. Os únicos que estão caindo são os passivos, que recebem. E o que oferece? Quem tem capacidade corruptora? Este mesmo capitalismo financeiro. Eles são os corruptores. Então, não estou expondo uma ideia original. Na Alemanha tem alguns trabalhos, especialmente um pequeno livro, um pequeno ensaio muito importante, muito interessante, do professor Wolfgang Nauke, o catedrático emérito da Universidade de Frankfurt, de há 3, 4 anos, que chama-se O Crime Econômico Político, onde Nauke propõe a criação de um crime internacional para estes fatos ilícitos. A criminalidade, que ele chama de político-econômica, foi reconhecida no direito internacional, especialmente em Nuremberg. Mas depois de Nuremberg ninguém mais falou disso. Muitos governos nossos estão incorrendo no que seria um crime que os alemães chamam de Treue, que é a administração fraudulenta. Se limito-me ao caso do meu país, a atual administração, em dezembro de 2015, quando chegou ao governo, achou uma dívida de 40 mil milhões de dólares. Em 2 anos e poucos meses, temos 200 mil milhões de dólares de dívida. Não temos mais crédito internacional e estamos aproveitando agora um crédito do Fundo Monetário Internacional. Se eu fizesse a mesma coisa, administrando os bens de um órfão ou de um incapaz, vou para a cadeia por administrador fraudulento.
Mas se faço isso, danando a 44 milhões de habitantes, não acontece nada. É uma atividade criminosa. Bom, este poder financeiro, que é uma pulsão de totalitarismo, quer ocupar o lugar da política, discute o lugar da política. Então, qual é o objetivo? É enfraquecer os Estados. De diferente maneira, por sinal, os Estados latino-americanos, por exemplo, a destruição, a neutralização do Mercosul, é um jeito de enfraquecer os nossos Estados, de evitar que os Estados façam um frente único. Mas se olharmos para a Europa, está sendo agredida a União Europeia. Por quê? Porque é muito mais fácil engolir os Estados europeus ilhados do que todos juntos. Por sinal, é diferente a coisa, diferente o marco, o posicionamento, o nível geopolítico, sim, verdade. Mas o alvo, vou destruir o Estado, vou enfraquecer o Estado. O Estado só teria de ser um aparelho de repressão, imagina. E por quê? Porque eles querem ocupar o lugar da política. E o Estado é o lugar da política. Então, o que tem de fazer é enfraquecer o Estado. Mas o que tem a ver isto com a mídia, o que tem a ver isso com o sistema penal? Tem muito. Tem muito pelo seguinte: se nós observamos um pouco a nossa região, vamos ver, por exemplo, o México. É um país onde o Estado perdeu o poder. Perder o poder do ponto de perder controle territorial. É uma manifestação básica da soberania. E outro jeito é de enfraquecer o Estado e potenciar a conflitividade social. Criar inimigos. Dificultar toda a possibilidade de comunicação interclassista. Aqui temos de perceber um pouquinho o que acontece na nossa região. Na nossa região temos, dos 23 e 24 países que nas Nações Unidas superam 20 por 100 mil anual de homicídios de alta violência. 19, 23 e 24, 19 estão na América Latina e no Caribe. Mas também, e não por acaso, somos campeões dos coeficientes de Gini. O coeficiente de Gini é aquele coeficiente que faz a medida da distribuição injusta da riqueza, polarização de riqueza. Nós ganhamos os dois. 3, 4 países têm um índice de homicídio mais ou menos semelhante aos nossos, a nossa região, são africanos. Mas em coeficiente de Gini, a África é mais igualitária do que nós. Mais pobre, mas mais igualitária. Nós estamos mais polarizados, somos mais polarizadores de riqueza. Temos diferentes realidades. México tem um problema de alto índice de violência. América Central, na realidade, Guatemala, Salvador, Honduras. Honduras tem a cidade com o maior índice de homicídio do mundo. Uma cidade de Honduras, o porto de Honduras tem o maior índice de homicídio do mundo. No fundo,
segundo continente, Uruguai, Argentina, Chile, Peru também, temos índice de homicídio baixo. O que faz a mídia no México? No México a mídia faz um discurso racista. Fala aos mexicanos, os mexicanos somos violentos. Por causa disso é que temos este alto nível de violência. Olha que os aztecas matavam os prisioneiros, os espanhóis também. Olha que a nossa história é uma história de sangue. Sim, história de sangue, sim. Um país que roubaram meio pela metade do território. É um discurso racista, é um discurso semelhante ao discurso do tempo de Porfírio Dias, do grupo dos cientistas, isso, que é um discurso positivista racista expresso. Agora o fazem cultural. Somos assim porque nossa história fez de nós violentos. O que faz a mídia nos países do Cone Sul, onde não temos esse nível de cria uma realidade violenta através da reprodução da notícia vermelha, horas e horas dedicada ao crime, o homicídio do dia, se não tem no dia, bem da semana passada, reproduz o homicídio 40, 50 vezes, e se tem alguma coisa sexual, muito melhor, não é morboso, assim, muito mais interessante, o festival. E sempre o sujeito que lamenta a coisa que aconteceu e no final acaba dizendo que tem que transformar o Código Penal. O idiota com câmera, que sempre temos na televisão, alguns idiotas com câmera falando esse tipo de besteiras. E nós sabemos que existe uma criminologia mediática que não tem nada a ver com a realidade mais ou menos acadêmica dos números, das análises de política criminal objetiva. Não, na verdade isso a realidade é que é o teorema de Thomas. Segundo o teorema de Thomas, não tem importância se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. O que tem importância é que se é aceita como verdadeira, vai produzir efeitos reais, sem dúvida. O Thomas falava, por exemplo, do banco. O banco está bem, mas alguém começa a dizer que o banco está perto da falência, todo mundo vai retirar o dinheiro do banco fica em falência. Sim. Bom, em qualquer ordem da sociedade acontece a mesma coisa. Se nós acreditamos que uma coisa é verdadeira, embora seja falsa, e vamos agir como se a coisa for verdadeira. Estamos invadindo os marcianos. A gente suicidou-se, aquela coisa da rádio famosa. Isso é a mesma coisa que acontece com isso. Quando tem a alta violência, normaliza. Somos assim porque somos violentos. Quando tem baixa violência, cria mediaticamente uma realidade violenta que não existe. Dependendo da circunstância. Mas isso é funcional, porque isso enfraquece o Estado. Enfraquece o Estado a prisionalização massiva, enfraquece o Estado a corrupção das polícias, enfraquece o Estado a corrupção, que sempre é vista como corrupção passiva, ativa jamais. Então, todos esses são métodos para enfraquecer o Estado. E multiplicar a conflitividade. Nesse sentido, temos diferentes situações na região, mas cuidado com o papel da mídia. A mídia monopólica está permanentemente incitando a vingança. Mas não a vingança contra aquele criminoso grave, não. Vingança contra uma classe. Vingança contra o que eu acharia que é uma casta. Max Weber falava que na Índia era muito inteligente ter uma casta de párias.
porque era o jeito que todo o resto da população poderia considerar-se superior à casta de párias. Isso é verdade. E nas nossas sociedades cria-se, através da mídia, a ideia de uma casta de párias. Às vezes tem um fundamento mais atingido, às vezes não tem, mas uma criação cultural. Todas as outras classes acham que são classe média, embora já não são classe média. Mas a classe média, o chamado de classe média entre nós, não é uma classe média econômica necessariamente. É uma classe iludida e que é superior a uma casta de párias. Na verdade é isso. E essa casta de párias é uma casta de criminosos, é uma casta de primitivos, é uma casta de morais, tem todos os vícios imagináveis. E como não temos terrorismo, felizmente, e o narcotráfico, sim, no caso do México, sim, mas aqui no Sul, na América do Sul, na parte sul da América, o problema do narcotráfico é totalmente outro, é a distribuição nas nossas classes médias. Então, não temos componentes que possibilitem o desenvolvimento da paranoia, do estado paranoico. Não temos conspirações. Sucedaniamente, como não temos organizações assim, de conspirações terroristas, então o estereótipo do criminoso entre nós é o adolescente de bairro precário. É o sucedâneo, porque não é o ideal. O ideal é o outro, que está no meio de uma conspiração. Não podemos falar em uma conspiração internacional de adolescentes de bairro precário, por causa que isso é um sucedâneo. Não produz o mesmo medo que produz uma coisa conspirativa. Não. Mas isso essa tese do sucedâneo é muito velha. Vocês podem ver no Evangelho. Né? O Evangelho está o grande Jesus Cristo, enorme boi expiatório, mas junto tem dois ladrões. Se não estiver Jesus Cristo, os dois ladrões vão estar. Então esse não temos neste momento alguém. Então está o adolescente do bairro precário. Esse é o estereótipo generalizado praticamente em toda a região. Mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo destas pulsões totalitárias financeiras? O que querem fazer das nossas sociedades? O que querem fazer? São sociedades com um 30% incorporado e um 70% excluído. O fenômeno deste momento no mundo não é exploração. Como falou muito bem o Papa, é exclusão. É aquele sujeito que está demais. É descartável, não é a caneta, o aparelho de barbear. Entre o explorador e o explorado do velho capitalismo produtivo, estabelecia-se uma dialética. Mas entre o incluído e o excluído não existe dialética. O excluído não é necessário para nada. O incluído não precisa do excluído. O excluído é um descartável que está demais. É outro fenômeno este, mas esse projeto, sociedade 30% incorporado, 70% excluído, precisa da mídia para conter a exclusão, criar, iludir, tudo bem, mas também precisa de repressão. Então precisa de reforçar o aparelho repressivo. E reforçando o aparelho repressivo, produz um efeito de reprodução de violência.
Entre todas as situações regionais, nesse sentido, eu acho que uma das mais preocupantes é a situação do Brasil. Vocês têm um alto nível de violência e homicídio, altos índices de violência e homicídio. Mas tem cadeias superlotadas, cadeias que estão deterioradas, muito seriamente deterioradas, ao nível de concentrações legal. Cadeias que não têm suficiente pessoal médico, cadeias que não têm condições de boa alimentação, de uma superlotação que ultrapassa longínquamente os limites aceitáveis do estándar internacional. Pessoas que saem dessa cadeia, toda cadeia é deteriorante, não por boa que seja, mas pessoas que saem dessa cadeia saem com um estado de deterioração grave. São reproduções. Então, se não temos 100% de reincidência em crimes maiores, é um milagre, porque esse é o efeito de uma instituição que tem esse grau de deterioração. Vocês têm uns 700 mil e poucos presos no país. E tem mais ou menos outros 700 mil ordens, um fenômeno brasileiro, só ordens de detenção que não é possível cumprir porque não tem vaga nas cadeias, embora as cadeias estejam superlotadas. Se não somarmos 700 mil mais 700 mil, tem 1.400.000. Eu não sei exatamente, não disponho do número, e acho que talvez esse número não esteja estabelecido, mas a experiência ensina que entre os processados, muito mais os processados que estão livres do que os processados que estão em prisão preventiva efetiva. De jeito que, pelo menos, vocês têm que ter mais de 3 milhões de pessoas submetidas a processo penal. Ou seja, 1,5 ou 2% dos brasileiros estão submetidos a processo penal. Eu não vou dar estas cifras, realmente. Eu não posso acreditar que no Brasil 1,5, 2% dos brasileiros têm a necessidade de estar sob processo penal. Mas o problema é pior ainda. Se tens 3 milhões de pessoas sob processo penal, e cada uma dessas pessoas tem pai, mãe, irmão, filho, mulher, estão em contato cotidiano com 5, 6 pessoas imediatas. Essas 5, 6 pessoas que estão convivendo com aquela pessoa que esteja na prisão, com ordem de detenção, com processo, estão banalizando a coisa penal no final, porque estão levando comida por preço, estão indo para a área criminal, estão indo para conversar com o advogado. A coisa penal vira para uns 15, 20 milhões de brasileiros, 10% da população quase, está virando uma coisa normal, como é para o pronto-socorro, como é para o hospital. Isso é muito sério. Esse aparelho está reproduzindo violência. Esse é o grande problema. Isso constitui um problema de segurança nacional a sério, não da segurança nacional dos franceses colonialistas, de segurança nacional entendida como segurança da vida dos habitantes, que é o que tem que providenciar o Estado.
todo exercício do poder é perigoso para a vida. Qualquer decisão, ainda orçamentária, etc., sabemos que pode produzir mortes. E todos sabemos que morrer um dia. Mas o melhor é morrer no momento que Deus liga o telefone, não antes. Temos de fazer sempre o balanço do número de cadáveres que estamos produzindo e que estamos evitando. E vocês têm um aparelho de reprodução de violência no Estado. Nós estamos mexendo na política brasileira nisto, porque isto não é imputável a um governo, um período, é uma coisa que foi se produzindo ao longo do tempo. Talvez por negligência, porque a negligência continuada ao longo do tempo. Mas agora este é um problema sério. Vocês têm de fazer de zero o número de violência, de zero o número de mortos, e para isso podem continuar com um sistema de reprodução de violência. Esse é o grande problema. Tem de lembrar que cada país decide politicamente como resolver os conflitos e o número de presos que quer ter. Mentira que o número de presos depende da frequência dos crimes. Isso é mentira. Tem crimes de particulares, crimes, assassinos seriais, homicidas, estupradores, tem um percentual pequeno disso. Mas existe. E quando existe, antes matavam, resolviam o problema desse jeito. Agora não, matávamos mais ou menos, pomos penas de 30 anos, assim, o dia que o sujeito saiu e o inútil. Perdeu a capacidade de fazer mais nada. Esse é o percentual de 15%, mais ou menos, que temos em todo o mundo. A regra é estar na cadeia, ninguém vai discutir isso. Mas o resto é esse colchão de criminalidade que disturba, que talvez não é muito grave, nem grave, ou é leve. É o sujeito que faz todo dia, está disturbando a polícia, coisa ou outra. Ninguém sabe muito bem o que fazer com isso, não temos regras. O velho os ingleses enviavam eles para a Austrália, os franceses para o diabo. Bom, nós não temos Austrália, não temos o diabo, não sabemos muito bem o que fazer. São multireincidentes, porque multireincidente tem de dizer multireincidente de fatos mais ou menos não muito graves, porque de outro jeito não é multireincidente. Esses são hoje os que estão disturbando dia a dia. Mas ali é uma decisão política que se faz. É a política que se tem de levar a cabo ali a respeito desse colchão meio. E tem alguns países que decidem, bom, vamos prisionalizar todos. Tem os Estados Unidos, tem a Rússia, os índices de prisionalização enormes. Junto deles tem a Finlândia, junto à Rússia, tem o índice de prisionalização menor do mundo. Junto dos Estados Unidos tem Canadá, tem um índice de prisionalização baixinho, muito baixo, extremamente baixo. Por quê? No Canadá e na Finlândia estão os homicidas, assassinos e estupradores seriais na rua? Não, eles estão na prisão. É uma política diferente respeito do resto. E a grande maioria das nossas populações penais são crimes nem sequer violentos contra a propriedade, ou aquele que está na esquina vendendo um cigarro de maconha, o chefão do grande cartel. Então, acontecem aqui coisas que é a primeira vez na minha vida. Todo o sistema penal é compartimentalizado. A polícia
cada um fala, eu faço o controle de qualidade setorial e não me interesso muito por o que faz o resto. Cada um arruma o seu setor, seu setor. Essa é uma característica do sistema federal, porque depende de autoridades diferentes também. É bem difícil de harmonizar a coisa. Mas confesso que eu não tenho visto na minha vida uma grande compartimentalização tão enorme como que tem vocês aqui no Brasil, que chega ao limite dos tribunais que estão produzindo ordens de detenção sem ter conta da capacidade das outras agências. Um momentinho, isso é muito sério. É uma compartimentalização absoluta. Isso é perigoso. Acho que, de algum jeito, esse problema de segurança nacional que tem vocês com isto tem que ser resolvido. Em um certo momento, tem que dizer, bom, podemos continuar brigando sobre todas as coisas, mas pelo menos sobre o número de mortos, por favor, vamos tentar fazer uma coisa racional. Vamos ver como podemos fazer para começar a desmontar esta coisa, que não vai ser fácil, nem vai se fazer de um dia para o outro, mas temos de fazer regredir este aparelho. Este aparelho está lesando diretamente a sociedade. É um problema. Não estou falando só por razões de simpatia, não, por sinal tenho simpatia, gosto de estar aqui, agradeço o convite, providencia-me mais uma oportunidade para estar no Brasil, mas estou falando com objetivo. Vocês têm uma responsabilidade e têm de ser cientes que têm uma responsabilidade continental. Por razão de dimensão geográfica, por razão de volume de população, por razão de volume econômico, qualquer coisa que acontecer aqui vai se refletir sobre todos nós latino-americanos. Seja bom, vai refletir bem. Se é ruim, vai refletir bem. Então é preocupante o que poderá acontecer aqui com este aparelho. Por causa disso, estou falando com uma enorme sinceridade. Acredito que é chegado um momento que teria de pensar um pouco racionalmente como começar a regredir este grau de este enorme grau de esta aparelhagem que tem uma dimensão que é realmente preocupante. Não é a mesma situação do México, não tem nada a ver, é outra coisa. A situação do México o Estado está enfraquecido por outras razões. México, como falou o velho ditador Porfirio Díaz, tem um grande problema do narcotráfico e tem um grande problema de estar longe de Deus e perto dos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com o que acontece com entorpecentes aqui no Brasil. A história é outra, vocês têm outra história, outra realidade, não tem absolutamente nada a ver. Bom, sei que é muito difícil falar em termos racionais. A humanidade só consegue impor, tenta impor o direito, impor limites e tudo isso quando sente medo. É isso. Os direitos humanos não surgiram assim, a Declaração Universal, tudo isso não surgiu no mundo porque um dia usamos a razão, o pensamento, o raciocínio. Surgiu porque o mundo ficou apavorado pelo acontecido pela Segunda Guerra Mundial e também ficou apavorado pelo surgimento da energia nuclear. Então, duas coisas não vão fazer, vamos. Agora, como está perdendo o medo,
está acontecendo o que estamos falando. No final, talvez isso que estou falando faça pensar um pouquinho que numa depressão que poderia abrir as veias. Não é assim. Estamos vivendo um momento regressivo, mas a criatividade política não emerge nos momentos de bonança, quando tudo vai bem. Nesses momentos, a gente junta gordura. Nos momentos de resistência, há os momentos de criatividade. E acho que estamos num momento de resistência. Sempre o direito à resistência, porque, como falava Udo Foglieri, o direito é luta. O direito não é uma coisa assim, vai tudo bem, tudo arrumadinho. O direito é luta. Os direitos não conseguem se porque alguém dá de presente. Os direitos têm de ser arrancados, obtidos. Luta. É essa coisa. E bom, estamos num momento de resistência, num momento de luta. Estamos num momento em que a agressão, talvez regional, está fortalecendo a consciência regional, consciência continental. Às vezes vamos para frente no direito, às vezes regredimos. Depois os povos movimentam-se e sempre continuamos para frente. Latinoamérica não vai ficar calada. Latinoamérica tem uma dinâmica própria. Alguns negam a existência da América Latina. O que é América Latina? Um mosaico. Somos um mosaico. Sim? Mosaico cultural, mosaico étnico. Sim? Mas como foi formado esse mosaico é interessantíssimo. Foi formado por todos os excluídos do mundo. Somos um resumo dos excluídos do mundo e estamos sincretizando culturas. Os originários foram excluídos. Fomos colonizados por excluídos do sul da Península Ibérica, islâmicos cristianizados a pancadas. Depois trouxeram os africanos, os originários nossos quase ficam extintos, quase acabam com eles. Depois, quando proibiram a introdução dos africanos pelo Pacífico, escravizaram os chineses. Depois chegaram os avós e bisavós nossos, expulsos da Europa subdesenvolvida do Sul. E depois, nas duas guerras, chegaram todos. Judeus expulsos, todos. E agora somos isso. Temos de pegar o Hegel, a filosofia da história da Hegel, e pôr Hegel de cabeça para baixo. E ali estamos nós. Quando ele fala que o espírito, o gás, o gás é um espectro assassino que está falando. Todas as culturas marginadas desde a história do Hegel estão se sincretizando de nós. Por causa disso, não vamos ficar calados, não vamos ficar quietos, não. Os nossos povos vão se movimentar e vão se continuar movimentando. Por causa disso, nada de depressão. Eu não vou aconselhar tóxicos. Eu gosto de aconselhar tóxicos. Mas se tem necessidade de um copo de vinho, pegue um copinho de vinho. Mas com depressão, não vamos ir para frente. Muito